Fala galera, terceirão F, Colégio Estadual Tarcísio Mota, vamos lá, hoje 2 de junho de 2021, vamos lá, aula de Física. Então, como você vê na tela aí, o nosso assunto hoje vai ser potencial elétrico. Então, vamos às noções de potencial elétrico. Então, galera, nós vimos que a ideia de campo elétrico, ela está relacionada à propriedade que um agente físico tem de interferir no espaço em torno dele. E para nós descrevermos os fenômenos que ocorrem em campos elétricos, nós definimos uma grandeza escalar, certo? Que recebe o nome de potencial elétrico. Embora o campo elétrico e o potencial elétrico sejam relacionados, eles representam conceitos distintos, certo? E para definir o campo elétrico, nós podemos traçar um paralelo, uma comparação entre alguns aspectos do campo gravitacional e do campo elétrico. O campo elétrico a gente já deu uma estudada nas últimas aulas aí, Nós já conhecemos os efeitos do campo gravitacional, por isso nós vamos novamente analisar o que ocorre com um corpo inserido no campo gravitacional da Terra. Então vamos supor que nós, se nós subirmos, por exemplo, em uma cadeira e saltarmos daquela cadeira, o que vai acontecer? Nosso corpo vai ser atraído pelo centro da Terra, através da força gravitacional. Então um corpo que ele é colocado nas proximidades da Terra sofre a ação da força gravitacional ou peso. Quando nós abandonamos um corpo a uma distância da superfície terrestre, na suposição que você subir numa cadeira e dela pular, a força-peso ela realiza um trabalho sobre o seu corpo, colocando o seu corpo em movimento. Você não fica suspenso no ar, Então, de forma que ele vem adquirir uma energia cinética, ou seja, movimento, certo? Ele vai adquirir uma velocidade. Então, analogamente, pessoal, quando nós abandonamos um corpo eletrizado em um campo elétrico, o campo elétrico também ocorre da mesma forma, o campo ele vai agir sobre aquele corpo, sobre aquela carga pontiforme, atraindo ou expelindo ele, ou afastando ele, certo? De acordo com as cargas. Então, esse corpo ele vai entrar em movimento, adquirindo energia cinética. Então, pela conservação da energia, a variação da energia cinética dos corpos, em ambos os casos, ela é acompanhada da variação da energia potencial gravitacional no primeiro caso, e elétrica no segundo caso. Nós temos aí na tela a imagem aí do nosso planeta Terra, a suposição aí de um abandono de um corpo sobre as proximidades da Terra. O que vai acontecer com esse corpo? Esse corpo vai ser atraído pela Terra, a força gravitacional. Então, uma partícula próxima da Terra, ela sofre a ação de uma força de atração. Que força é essa? Vamos definir ela como força P, definida aí na figura. Então, da mesma maneira, também uma partícula, quando ela é colocada sobre um campo elétrico, dentro do campo de ação de uma carga elétrica fixa, supostamente fixa, ela também vai sofrer uma ação. Se ela é uma carga negativa, ela vai ser atraída pela carga fixa positiva. Então aqui, por ela ser negativa e aqui ela ser positiva, ela vai ser atraída. Entretanto, se nós tivéssemos aqui uma carga positiva, o que iria acontecer? Se nós tivéssemos uma carga positiva, ela ia repelir. Então, se aqui fosse positivo, positivo, ela ia ser repelida. Então, isso aqui nós já estudamos nas aulas anteriores, isso aí? Então, pessoal, para nós finalizarmos esse conceito, nessa comparação, nós podemos escrever a expressão para a energia potencial elétrica para duas cargas pontiformes. Então, nós temos aí a energia potencial, que é definida pela o K. O K, você lembra que é a constante em que o meio se encontra, o meio em que a carga se encontra. E nós temos a carga fixa, a carga de prova e a distância, certo? Lembrando, que quanto maior é a distância, menor vai ser essa energia potencial, certo? Quanto menor for a distância, maior vai ser essa energia potencial. Então aqui, sobre cargas, Já essa outra aqui, é sobre a gravidade, Então a energia potencial gravitacional, ela vai agir, a gravidade, a massa, da Terra, supondo, e a massa do corpo colocado sobre ela, sobre a distância. Então, quanto maior for a distância, menor vai ser essa força. Quanto mais próximo tiver, maior vai ser essa força, certo? Então, ela é inversamente proporcional, certo? Então,
Aí é para a gente entender, né, a semelhança das duas, ó. Enquanto que na primeira, né, no primeiro exemplo nós usamos ali, que é energia gravitacional, né, esse aqui foi o primeiro exemplo dado lá no desenho, né. Você vai usar a força da gravidade, né, a massa, né, ó, e a massa e a distância. Enquanto que na energia potencial elétrica, ó, você vai usar a constante, né, do local onde a carga se encontra, se é no vácuo, né, em um outro ambiente, as cargas, né, envolvidas na situação e a distância. Certo? Então é bem semelhante uma da outra, né? Então vamos lá, pessoal. Para cada posição de um corpo eletrizado em um campo elétrico, a intensidade da força que age sobre ele é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica, certo? De prova, né, que ele possui. Consequentemente, tanto o trabalho realizado pela força elétrica quanto a energia potencial elétrica também são diretamente proporcionais à quantidade de carga que. Por isso, é conveniente considerarmos a energia potencial, né, por unidade de carga, que é a grandeza que recebe o nome de potencial elétrico V. Então, ela é definida por V, certo? Como é que define o potencial elétrico? Energia potencial dividido pela carga. Então, energia potencial dividido pela carga. E é válido lembrar, pessoal, aqui, ó, no Pare e Pense aqui do livro de vocês, da página 55, né, podemos criar uma espécie de estilingue elétrico utilizando duas esferas carregadas eletricamente com cargas de mesmo sinal. Considerando as esferas idênticas nas duas situações, em qual delas está acumulada maior quantidade de energia potencial. Então, para que a gente entenda isso aqui, pessoal, vamos usar aqui, por exemplo, um estilingue, né, como exemplo, né, a força elástica, né. Um estilingue, vamos supor aqui, ó, um estilinguezinho. Aqui são as tirazinhas do estilingue, ó. Aqui tem a partezinha lá de couro, né, para a gente colocar a bila, a pedra, né. Então, assim, quanto mais você esticar, né, a corda, né, o soro, né, que a gente usa lá no estilingue, né, a baladeira. Então, quanto mais você esticar, então se ele tiver essa distância aqui, por exemplo, e eu pegar, né, e com o mesmo estilingue, colocar uma distância maior, né, ó, o que vai acontecer? Qual das duas vai ter maior potência, né? Qual das duas vai ter maior potência? Quem está esticado mais, certo? Ela tem um potencial maior, né? Ela tem uma capacidade maior do que essa primeira aqui, né? A situação 2, certo? Tem uma capacidade maior do que a 1, né? De lançar uma pedra a partir dessa distância do que essa aqui, ó. Certo? Então a capacidade do 2, né, é maior do que a do 1. Então a energia potencial, né, tem tudo a ver com isso aí, certo? É a capacidade, certo, de gerar movimento, né, de gerar o movimento cinético, né, de partículas nesse caso, né, porque no caso aqui é o potencial elétrico, né? Então, qual das duas aqui, né, tem maior potencial, né? Qual das duas tem maior capacidade, né, de acumular energia, né, entre o momento 1 e o momento 2 aqui, né? Então, ó, lembrando, né, ó, vamos supor que aqui seja o 1, né, e aqui seja o 2, que nesse 1 aqui, ó, a distância é quase o dobro, né, ou se não o dobro, né, da situação 2. Ó. Então, quanto mais distante elas estiverem, menor vai ser a força elétrica, vocês lembram disso, né? E, em consequência, também menor vai ser o potencial elétrico, certo? Então, ela vai ter, já que ela está se repelindo, né, ó, são cargas iguais, então elas repelem-se. Então, quanto mais distante for, menor vai ser a capacidade dela repelir a outra carga. Tá compreendendo, galera? Então, bem simples, né? Então, quanto mais perto elas estiverem, maior vai ser a força. Vamos comparar também, galera, uma mola. Uma mola de um carro, por exemplo, a mola aí da suspensão da tua moto, por exemplo, né? Então, é o seguinte, ó. Quando você passa a comprimir a mola, né, você comprime essa mola, passa por um buraco, por exemplo, essa mola ela se comprime, né? Quando ela está lá comprimidazinha lá, ó, ela está bem juntinha, certo? Ela está comprimida, o que vai acontecer? Ela está guardando nela, certo? Uma potência, uma capacidade. O que vai fazer essa capacidade? Ela vai abrir, né, a mola novamente, então ela vai jogar, né, para cima e para baixo. Então a mola vai ser esticada, porque ela foi pressionada, né? Ali ela armazenou uma energia potencial, certo? No caso, é a energia potencial elástica, né?
Então, ela vai ser liberada. Então, quanto maior for a distância, né, menor vai ser a força. Ou seja, se a mola comprimiu pouco, a força dela vai ser pouca, né? O potencial elástico dela é pouco. Então, se ela comprimiu muito, então quando você sai daquele buraco, né, ela já vai subir, né? Então, o potencial elástico dela é maior, porque ela foi bem comprimida. Ok, galera? Então, nós temos aqui, né, ó, o potencial elétrico, que é V, igual a energia potencial sobre Q. Então, essa razão aí ela é constante para cada ponto do espaço, certo? Ela é constante para cada ponto do espaço. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. No livro de vocês não vai ter a explicação assim detalhada disso, mas vamos lá então. Vou explicar isso aqui para vocês rapidinho aqui. Vamos supor que aqui eu tenho uma carga positiva Q, certo? Então, lembrando que as forças, né, é de dentro para fora, né, porque ela é positiva, certo? Então, a força do campo elétrico, né, vai ser de dentro para fora. Então, vamos supor que aqui eu tenho a distância 1, ó, distância 2, distância 3, por exemplo, certo? Então, tem 3 distâncias aí do ponto, né, da carga, né? Então, olha, esse ponto 1 aqui, ó, em qualquer lugar dele, certo? A energia potencial vai ser a mesma, certo? O potencial elétrico vai ser o mesmo em qualquer ponto desse aí, esse que está sendo dito lá. Então, aqui no ponto 2, ó, em qualquer espaço desse ponto 2, a energia vai ser, né, igual. Porém, ó, o 1 é maior do que o 2, certo? Aqui no terceiro espaço aqui, ó, qualquer ponto que eu colocar, eles vão ser iguais, né? O 3 igual a 3, né? 3 igual a 3. Então, lembrando que aqui, a força que vai ser exercida, né? O potencial elétrico exercido aqui no 3, vai ser menor do que no 2, que vai ser menor do que no 1. Entendeu? Então, quanto mais próximo tiver da carga, né, maior vai ser a energia armazenada e o potencial elétrico, né, nesse caso aqui, de repelir, né, vai ser maior. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? De fato, o conceito de potencial elétrico é uma maneira de caracterizar qualquer ponto do espaço para uma grandeza escalar. Então, ela vai ter direção, né, vai ter sentido e vai ter um valor, né? Lembrando que o vetor campo elétrico também o caracteriza, né? De modo geral, o vetor campo elétrico ele é associado à força elétrica enquanto potencial elétrico à energia potencial elétrica, né? Então, o campo elétrico ele é associado à força elétrica, né? A força que ele vai repelir a carga, a força que ele vai atrair a carga, enquanto que o potencial elétrico ele está envolvido com a energia, o movimento em si, certo? Dessa potência elétrica gerada por este campo elétrico. Então, se nós consideramos, né, o potencial, ou energia potencial zero, quando o ponto se encontra a uma distância infinita, por exemplo, né, da fonte adotada como referencial. Então, ela vai ter um ponto que vai ser infinito, né? Vai ser anulado essa carga. Então, galera, o potencial elétrico, ó, devido a uma carga pontiforme, né? Então, vamos fazer o estudo, né, do potencial elétrico para alguns casos particulares. Considere o ponto P. Nós temos ali um desenho ali, ó, carga fixa e um ponto P móvel, né? Então, vamos lá. Se nesse ponto nós colocarmos uma carga de prova Q, supostamente móvel, a uma distância D da carga fonte, e adotarmos o ponto de referência no infinito, nós teremos o quê? Nós teremos a energia potencial elétrica, né, vai ser igual à constante eletrostática e a multiplicação das duas cargas dividida pela distância. Certo? Então, se eu substituir nessa fórmula que nós vimos anteriormente ali, ó, no potencial elétrico igual à energia potencial sobre a carga, eu vou obter essa outra fórmulazinha aqui, ó. Certo? Então, a energia potencial vai ser definida a partir dessa fórmula, que é a constante em que a carga se encontra, né? Ou seja, o ambiente que a carga se encontra, é a carga geradora do campo, certo? Dividido pela distância. Então, a carga de prova ela não é considerada aqui, ela não vai alterar, certo? Os resultados. Então, pela expressão, nós vemos que o potencial elétrico independe da carga de prova. Olha só. Ela é função, né, da carga geradora do campo, certo? Do meio em que ela se encontra, né? E a constante eletrostática, né, é o meio, a distância, né? Você já sabe que a distância é dada em metros, né, para nossos estudos. Então, essa relação ela pode ser representada também, ó, através de um gráfico. Quando a carga ela é positiva, né, o campo, ó, ela vai tender
ela vai ser decrescente, né? Vai ser decrescente e vai tender a infinito, né? A distância, como está sendo dito lá, né? Ela vai ser infinita a distância, enquanto que ela for carga negativa, né? O potencial vai estar no negativo aqui, ó. Então, o potencial vai estar no negativo, aqui para baixo é tudo negativo, né? E ela vai tender, ó, né? Quanto mais distante, né? Ó, né? Quanto mais distante, ela vai chegar aqui, ó, bem pertinho lá, né? Do infinito, certo? Então, ela vai estar bem perto do zero aqui no potencial. Quando ela for positiva, ó, quanto maior for a distância, né? Ó, o potencial vai tender, né, aqui, né, ao infinito, né? Enquanto que a distância também vai tender ao infinito. Certo? Então, ela vai ser o inverso uma da outra aqui. Então, no sistema internacional, considerando a unidade Joule para a medida de energia potencial, então a energia potencial é dada em Joule, ou Joule mesmo, né, como vocês queiram aí pronunciar. E a unidade Coulomb para a carga, temos que o potencial elétrico é dado por Joule sobre Coulomb, né, que é igual a 1 volt, certo? Então, é 1 volt. Então, nós denominamos, certo, como potencial elétrico o volt, a voltagem, né? Então, quando você escuta ali, 220 volts, né? Então, é o potencial elétrico daquela rede. Então, o potencial elétrico devido a várias cargas pontiformes, né? Então, tem várias cargas na mesma situação. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o cálculo de cada uma dessas cargas e depois somá-las, né? E observando, né? Se existe carga negativa, tenho que considerar o sinal negativo, certo? Carga positiva, considera o sinal positivo. Então, como nós vimos aqui nesse exemplo, ó, a carga 1 é positiva, a carga 2 é negativa e a carga 3 é positiva. Então, vou ter que considerar, ó, a carga 2 negativa, certo? Então, generalizando, né? A energia potencial dada por várias cargas pontiformes, ela é feita a partir, né, da resultante, digamos assim, certo? A soma dos potenciais elétricos das cargas envolvidas. Lembrando que você tem que considerar, né, o sinal da carga, beleza? E um assunto interessante também, pessoal, a diferença de potencial. Considere aí, ó, dois pontos A e B de um campo elétrico, com os respectivos potenciais, né, potencial A e potencial B. Sendo que uma carga pontiforme colocada no ponto A, então no ponto A é colocada uma carga pontiforme. E temos ali que a energia potencial armazenada no sistema é dada por E, né, PEA. No caso de a carga estar livre, haverá o deslocamento desta para outro ponto, por exemplo, ponto B. Então, se ela estiver livre, ela vai se deslocar, certo? Porque está no potencial A, ela vai até o potencial B, por exemplo, certo? No qual teremos associado uma energia potencial. Também, né, energia potencial B. Chamamos de diferença de potencial elétrico, né, DDP, a letra U, você está representando pela letra U, é a diferença entre os potenciais, né, em cada ponto, né? Então, se eu tenho um potencial elétrico no ponto A e um potencial elétrico no ponto B, então a DDP, a diferença de potencial, vai ser a subtração de VA menos VB, certo? Então, nós temos aqui um exercício resolvido, ó. Uma partícula está eletrizada com carga Q menos 4 microcoulomb no vácuo, produzindo um campo elétrico ao seu redor. Sabendo que um ponto P está situado a uma distância de 20 centímetros dessa carga, calcule. Então, nós temos a carga, nós temos aí a distância, né? E nós temos a indicação de que ela está no vácuo. Então, na letra A, pede-se o potencial elétrico no ponto P, sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. Tá, vamos lá. Então, se eu quero potencial elétrico, vou usar a fórmula do V, né? V igual a K vezes a distância, ou melhor, vezes a carga dividido pela distância. Então, substituindo os valores, né, dados na situação aí, ó, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, a carga é menos 4 vezes 10 a menos 6 e a distância é de 20 centímetros. Então, lembrando que eu vou ter que transformar esse 20 centímetros em metros. E como é que eu transformo, galera? Só lembrando, né? Ó, se eu tenho 50 centímetros, por exemplo, para transformar em metros, é o quê? No caso 5, né? Vezes 10 a menos 2. Não é isso? Beleza?
Então, sempre você vai ter que fazer essa conversão aqui, né? Porque 50 centímetros você vai dividir por 100, certo? Para transformar em metros, porque ali eu tenho 1 metro, ali eu tenho 1 centímetro, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, fazendo a conversão, né, fica 0,5, 0,5, que é 0,50 na realidade, né? É 10 a menos 2, ok? Então, fazendo essa conversão, trazendo ali, né, 20 centímetros, ó, então 20 vezes 10 a menos 2, então vou fazer a divisão, depois multiplicar, encontro o campo aí, potencial, né, elétrico aí de 1,8 vezes 10 a quinta volts. A distância de um ponto M até a carga Q, sendo que o potencial elétrico no ponto M é igual. Então aqui eu já me dá o potencial, né? Tenho que descobrir a distância. Então, substituindo na fórmula, o potencial de 1,8, o local, né, é o vácuo, né? Então é 9 vezes 10 a nona. Então a carga é menos 4 vezes 10 a menos 6, então distância, né? Sobre a distância. Então, multiplicando, depois multiplicando meios por extremos, né? Passo 1,8 dividindo, encontro 2. Então, 2 metros é a distância entre a carga, certo? Gerada nesse potencial elétrico ali de 1,8, né? Menos 1,8 vezes 10 a quarta, ok? Então, galera, se tiver, por exemplo, aqui, né, 3 cargas, que nem nós vimos lá naquele demonstrativo na página, qual o potencial elétrico no ponto P? Então, tem um ponto P ali, 3 cargas, né? Carga 1, carga 2, carga 3. Ali eu tenho as distâncias, né? Distância 2 e distância 3 são iguais, né? 50 centímetros. A carga 1 é 9, a carga 2 é menos 7, né? A carga 3 é 8. E o local em que se encontra, né, é no vácuo. Então, assim, como é que eu vou calcular, então, né, o potencial elétrico no ponto P? Então, eu vou ter que fazer o cálculo para cada uma delas, né? Então, vou ter que fazer um V1, V2 e V3, ó. Lembrando que o V1, né, ó, é a carga 1, é a carga positiva, né? E que a distância, ó, é 50 centímetros, então dá meio metro, né? Então, 0,5, né? Então, vai dar 162 vezes 10 a 3, ó. Fazendo o cálculo da segunda aqui, ó, que é a carga negativa, menos 7. Então, vai dar menos 126, e a carga 2, ó. Aliás, a carga 3, né, que é positiva, então vai dar 144. Beleza. Fiz o cálculo dos 3, ó, o que é que eu vou fazer? Os 3, ó, certo? Porque são 3 cargas, ó. Então, o potencial elétrico no ponto P será dado pela soma da contribuição, né, de cada carga. Então, V1, V2, V3, ó. Só que a segunda é negativa, então vou ter que levar isso em consideração, certo? Então, o resultado ali é 180 vezes 10 a terceira. Ok, galera? Então, para que vocês dêem uma treinada, página 57. Página 57, vocês vão fazer aí a 1, a 2, a 3 e a 4, certo? 1, 2, 3, 4. Vamos fazer a 5 também, certo? A quinta também, da página 57, certo? Eu vou postar aqui no sala de aula e também lá no grupo, certo? Essa página para que vocês façam a atividade. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.